presença. A gente vai já dar início aos trabalhos dessa manhã. Gostaria de, antecipadamente, em nome da reitoria, agradecer a presença de todos e reafirmar algumas colocações importantes em relação à data de hoje. Acho que não vai dar tempo. Colocar para vocês algum texto que eu considero importante. Esse planejamento pedagógico desse semestre, como vocês observaram, ele não é um planejamento pedagógico que envolve apenas a graduação, né? Ele foi pensado para que o corpo docente da instituição tivesse a oportunidade de ter aí um planejamento pedagógico nas 3 áreas fins, mais a PROAD, no sentido da gente estar discutindo situações e apresentando situações a vocês. Então, na data de hoje, e isso é uma mudança cultural que nós estamos tentando colocar e deixar isso claro para o corpo docente, não é uma reunião específica da extensão e dos seus professores extensionistas. Até porque a extensão universitária, como todos nós sabemos, não se dirige apenas para os projetos de extensão. Como colocamos na segunda-feira, ela vai muito além disso. E a intenção é que, cada vez mais, o corpo docente entenda que nós vivemos a extensão universitária quase todos os dias quando nós estamos na universidade. Então, é por isso que o projeto Viver Extensão, nas suas mais variadas modalidades, foi colocado para que a gente tenha a oportunidade realmente de vivenciar cada vez mais a extensão. Então, na data de hoje, é uma reunião aberta ao corpo docente para que a gente discuta e apresente algo que estará entre nós muito fortemente, pelo menos nos próximos 3 anos, com medida implantada. Ou seja, aquilo que foi proposto já pelo Plano Nacional, que indica 10% do total da carga horária em atividades de extensão, estará, a partir daquilo que será apresentado hoje, regulamentado, já foi regulamentado, homologado pela diretriz promulgada agora no final de dezembro, onde já indica, não é, todas as orientações para que os projetos pedagógicos dos cursos de graduação tenham, na sua totalidade, 10% de carga horária em atividades de extensão. Isso não significa que nós teremos, além 10%, um curso de 3.000 horas, vou ter 3.300, e nem menos, 2.700, reservando 300 horas, se o caso, para a atividade de extensão. Não, não é isto. E isso vai ser explicado, vai ser colocado para vocês. As atividades de extensão, elas vão estar envolvidas no processo do projeto pedagógico da graduação, com o sentido, talvez, único que está se dando a partir dessa diretriz, que é, de fato, aquilo que nós sempre almejamos, que é a relação próxima entre a extensão e a graduação e, por sua vez, com a pós-graduação. Então, o sentido da indissociabilidade se faz por meio dessa diretriz agora presente, de fato, junto à graduação. E vocês verão hoje que isso pode se estender também com a pós-graduação. Então, a reunião de hoje, a apresentação de hoje, é extremamente importante para que a comunidade, o corpo docente, os gestores, entendam que nos próximos anos, isso se dará com essa organização se dará com muito afinco a partir de então, né? No todo disso, quer dizer que a gente nunca fez nada? Não. Fizemos e estamos fazendo. Desde o ano passado, e desde a época também da professora Vera, nós tivemos a oportunidade de participar
do Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das Comunitárias, e, mais uma vez, nós fomos agraciados, no caso, na minha pessoa, pela presença do pró-reitor, como presidente da Câmara Sudeste da Extensão, e desde o ano passado, na Câmara, nós estamos discutindo entre as instituições comunitárias e os pró-reitores, esta diretriz. Então, nós já tínhamos acesso a uma versão preliminar daquilo que foi colocada pelo Ministério, e desde o ano passado, já uma comissão montada pela professora Terezinha, pela Rosmari da Prograde e pelo professor Ed, eu ia falar Ednilson, pelo Ed da Prograde, já estão trabalhando, já se começou a pensar, né, naquilo que se poderia oferecer aos nossos cursos de graduação aqui na PUC Campinas. E isso vai, então, como eu disse, ter um incentivo muito grande, como vocês verão hoje. Então, a minha presença hoje é de fundamental importância na minha visão, e eu gostaria de estar muito aqui com vocês. Tudo foi preparado para que isso acontecesse. Eu e o professor Paulo. Só que eu estou 11 minutos atrasado para 2 reuniões da reitoria. Então, nós tivemos que mudar uma agenda de hoje. A apresentação se dará, e já ia se dar, mas se dará agora com a presença, e eu já chamo a professora Terezinha ali para... vai ficar aqui, Tere? Tá bom. Então, quem fará a apresentação de tudo isso e a conversa vai ser a Tere, vai ser o Ed, vai ser a Rose, que vão colocar a vocês essa situação de hoje. Estamos na Proeste à disposição, faremos encontros necessários junto com a Prograde nos centros, né? Vocês vão acompanhar durante toda essa apresentação que se dará hoje um cronograma, uma ideia de trabalho, exemplos, né, de outras instituições que já estão um pouco mais avançadas em relação a esta situação apresentada. E, por fim, gostaria de registrar que não é intuito e não será fazer com que isto que foi colocado agora por meio da diretriz seja, e isso sempre uma discussão com os pró-reitores das outras instituições, seja, para nós, uma camisa de força, algo necessário, porque é lei, porque é diretriz. Não. Nós vamos viver a extensão universitária. Nós vamos participar da extensão universitária junto aos nossos alunos, pelas modalidades possíveis que a diretriz nos oferece. A extensão universitária, ela não se vive, e é isso que a diretriz pede, para dentro, mas ela se vive para fora. Então, os nossos projetos, as nossas ações, as modalidades que a diretriz pede, ela se dá fora. Né? Nossa, então todos os alunos vão fazer extensão universitária fora? Isso vai depender do conjunto de como nós vamos preparar tudo isso na universidade. Mas internamente, né, não é isso que a diretriz pede. O que a diretriz pede é que a gente realmente tenha a oportunidade de oferecer ao nosso aluno essa formação que nós sempre buscamos aqui na PUC Campinas, que é uma formação integral, realmente, vivendo a pesquisa, vivendo a graduação, vivendo a extensão como um todo. E é isso que nós estamos buscando, a partir de então, com essa visão na extensão universitária. Né? Estaremos juntos, evidentemente, muito parceiros de todos os cursos de graduação da universidade, porque nós queremos acertar. Né? Queremos acertar para que o aluno realmente consiga entender aquilo que veio, né? Viver a extensão universitária. Mas, para isso, antes que chegue até o aluno, nós precisamos adquirir, nós precisamos sentir, conhecer mais tudo isso entre nós, entre o corpo docente, entre os diretores de faculdade, diretores de centro, e por aí vai. Tá certo? Então, eu peço humildemente desculpas a vocês. A apresentação está montada com a presença minha e do Paulo.
E eu tenho certeza que as pessoas que estarão à frente agora poderão encaminhar muito bem todas essas discussões, porque realmente eu tenho que ir. Tudo bem? Muito obrigado pela presença, e as pessoas que não conseguiram estar aqui entre nós, espero que tenham conhecimento depois, no decorrer aí do primeiro semestre que seja. Tá bom? Muito obrigado, um abraço. Tudo bem? Bom dia. Vamos esperar o chefe sair. A gente aprendeu, hein? Paredão, se falar isso. Paga o paredão. Eu não estava nessa reunião. Então tá, de outra forma. Hoje é sexta-feira, então vamos fazer isso aqui rápido. Bom dia, então. A proposta aqui é apresentar a resolução do MEC, número 7, que foi homologada em 18 de dezembro de 2018, que é o marco regulatório da extensão para o ensino superior nacional, ou seja, para as instituições federais, as estaduais, as comunitárias e as privadas. Até esse momento, existia documentos de referência de cada uma dessas instituições. E o marco regulatório, essa diretriz que foi homologada, ela não substitui esses documentos de referência. Tá? Mas é um documento, vai ser, então, o primeiro marco regulatório nacional que foi homologado, então, em dezembro de 2018. E também indicar como que se dará os trabalhos para a curricularização da extensão, que tem que ser concretizada, ou seja, tem que ser implantada a partir de 2022. Tá? Então, principalmente para os diretores de faculdades que aqui estão presentes, né? Esse processo de trabalho vai ser muito importante, vai ser um processo, e é um processo que será construído, né? Conjuntamente com a Prograde, com a Proeste e com todos os diretores de centro, faculdade e professores participantes, inclusive os docentes extensionistas. O que o projeto de resolução, né, as diretrizes curriculares, esse projeto, essa resolução, ela apresenta? Ela estabelece as diretrizes para extensão da educação superior brasileira. Então, ela estabelece regras e procedimentos para as atividades extensionistas, né, inclusive já aqueles professores que estão envolvidos na carreira docente, né, e também regimenta o disposto na meta 12.7 da Lei de 2014, que está vinculado ao Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, como meta, que significa, essa meta é o cumprimento de 10% da carga horária para os cursos de graduação em ações de extensão. Então, essa resolução ela vai apresentar esses dois aspectos. Um breve retrospecto, então. O próprio documento ele vai trazer, para quem tiver interesse, né, pelo documento, ele traz um pouco do histórico da extensão no Brasil. E ele apresenta, então, que da década de 1920 até 1980, a extensão ela tinha duas características específicas. A extensão era vista ou como prestação de serviços ou como o oferecimento de cursos, né? Então, essa relação de proximidade da universidade com a comunidade, com a sociedade, ela vai aparecer, né, e vai se desenvolver e vai se concretizar, de fato, a partir de 1980. Então, em 1922 e 26, foram as primeiras experiências de extensão como a prestação de serviço, onde a Escola Agrícola de Lavras e a Veterinária de Viçosa realizavam consultas técnicas, publicação para agricultores e agropecuaristas, então, ali na região de Minas Gerais. Então, essa foi a primeira característica da extensão.
Do ponto de vista histórico, a extensão entra num documento, né, formal e legal. Então, o primeiro documento legal da extensão vem com Getúlio Vargas, que coloca, então, institui num documento do Ministério da Educação, mas não ganha outro caráter novo, continua sendo prestação de serviço e limitada aos cursos de extensão. Em 1964, né, ela ganha um caráter mais assistencialista, tá? Porém, continua ainda sendo entendida como atividade de prestação de serviços específicos e também como uma atividade para o aperfeiçoamento e formação do profissional como curso de extensão. Então, não existe ainda nenhum outro posicionamento ou alguma outra característica diferenciada, né, até essa fase. Em 1980, né, com a efervescência dos movimentos sociais e com a redemocratização, você tem, então, a extensão sendo construída de uma maneira diferenciada e ela ganha, então, a gente poderia dizer como um novo posicionamento, aonde a instituição de ensino superior ela passa a se integrar mais à comunidade e a extensão ela é vista para além da formação profissionalizante. Tá? Então, a partir de 1980, a gente começa, então, a entender a extensão, mas da forma como ela é vista hoje nas instituições de ensino superior. Em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases, a extensão ela passa a fazer parte do documento, né, específico, e para a gente o Foreste, com a implantação a partir de 1998, discutindo então a extensão nas comunitárias, né, nos institutos superiores de caráter comunitário. No último Plano Nacional de Educação, que foi de 2001 a 2010, mais ou menos, isso. O mínimo de 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária já existia enquanto um critério ou uma necessidade, só que isso não foi cumprido, né? Muitos conflitos existiram entre institutos federais, estaduais e as particulares, e isso não foi possível de ser cumprido a tempo. Por isso, para o Plano Nacional de Educação, que vai de 2014 a 2024, essa meta ela passa a existir, né, e agora terá que ser cumprida até o final de 2021, para ser implantada, então, a partir de 2022. Então, hoje, a gente tem que as universidades trabalham a partir de políticas específicas e, dentro da Universidade da PUC Campinas, vários históricos, né? E vários projetos foram construídos. A professora Carme Lavras, professor Paulo de Tarso, professora Vera Engler, desenvolveu aí, na frente das gestões, vários modelos de extensão, sempre com esse posicionamento da comunidade integrada, a instituição de ensino superior integrada e mais de perto à comunidade, ou seja, uma ação de reciprocidade. Então, vamos falar um pouco da resolução. Como é que se deu o processo de construção das diretrizes curriculares da extensão nacional? Ela começa a ser construída a partir de fevereiro de 2017. Foi um documento que foi construído, do meu ponto de vista, de forma rápida, né? Então, em 2 anos, ele foi construído e homologado. Ele foi homologado em 18 de dezembro de 2018, ou seja, né, quase terminando o ano, ou antes da virada aí do nosso novo presidente. Ele começa a ser construído em fevereiro de 2017, e a partir de uma decisão do Conselho Nacional da Educação, que constitui, então, uma comissão com o objetivo de estabelecer as diretrizes e normas para as atividades de extensão no contexto da educação superior brasileira e regimentar o disposto na meta 12.7.
O Conselho Nacional da Educação, então, que é formado pela Câmara Estadual, pela Câmara de Educação Superior, era formada, então, em fevereiro de 2017, por esses membros, né, naquela época do início dos trabalhos. A Câmara de Educação Superior, então, ela constitui uma comissão, né, para apoiar os trabalhos no desenvolvimento da construção das diretrizes. É uma subcomissão, então, composta pelos presidentes dos diferentes fóruns nacionais da extensão, dos segmentos das universidades públicas, federais, comunitárias e privadas. Nos representou, então, nesse grupo, o professor Josué Adam-Lazier, né, que era, então, o presidente do Foreste até aquele momento. Antes da aprovação e homologação, é importante dizer que, em setembro de 2018, houve a primeira audiência pública para discutir as diretrizes da extensão universitária, que aconteceu em Brasília, com os representantes de todas as universidades. A partir dessa discussão, esse documento foi para a discussão nos fóruns. No Foreste, esse ano, aconteceu em Brusque, Santa Catarina, e esse documento, então, foi discutido nessa reunião com as universidades, com as outras universidades comunitárias. Feito essa discussão, em outubro de 2018, acontece a aprovação do documento, e em 18 de dezembro de 2018, o documento, então, ele é homologado, a resolução ela é homologada. E do que trata esse documento e para qual setor da universidade ela interessa? E para quem ela interessa também? Estou falando muito rápido? Muito obrigada. Do que trata? Trata, então, ela define a concepção da extensão universitária, ela define os princípios da extensão e indica os procedimentos necessários, né, para a concretização da meta 12.7. Tá? Basicamente isso. E esses três aspectos que devem ser observados no planejamento, nas políticas, na gestão e na avaliação das instituições de ensino superior. Ou seja, tudo que for definido, né, ou tudo que for trabalhado como atividade extensionista, deve estar registrado no PDI da instituição e nos projetos pedagógicos dos cursos. Não, todos os aspectos agora passam a ser, de fato, registrados nos documentos oficiais, de forma detalhada, da universidade. E para qual setor essa diretriz importa? Para a graduação, né, e para todos os professores envolvidos na graduação, sejam os professores de carreira, aqueles professores já extensionistas, ou para os demais professores, os professores pesquisadores e os professores que estão em sala de aula. E, para a graduação, a condição da extensão ela é obrigatória, ou seja, ações de extensão no processo da graduação ela passa a ser obrigatória, né? E deve regular as atividades acadêmicas dos cursos na forma de componente curricular, né? E deve estar, então, registrada nos projetos pedagógicos do curso. No caso da pesquisa, ela não é obrigatória, tá? Mas o documento indica que é ideal que os programas de pós-graduação possam também inserir nas suas atividades, né, ações extensionistas, não sendo obrigatório. Né? Se pertinente, é possível, então, inserir nos programas de pós-graduação. Qual é a compreensão da extensão universitária segundo esse documento? Então, nada de novo foi construído, né? Partiu-se, então, dos documentos que já existiam, das referências nacionais, né, das universidades públicas, federais, comunitárias e privadas, para chegar a uma concepção que não é nova. Talvez seja um pouco mais ampla, já que esse documento é nacional. Então, a concepção
da extensão universitária. É a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e outros setores da sociedade por meio da aplicação do conhecimento em articulação permanente com o ensino e a pesquisa, e isso está definido no artigo 3 do documento. E, para a concepção e para a construção do processo da extensão nas instituições de ensino superior, né, é necessário, então, que a gente tenha um caminho, né, uma orientação, quais são essas diretrizes, então, que o documento prevê, e quais são os princípios, né, que fundamentam essas diretrizes. Então, a partir do que a gente se fundamenta, e esse fundamento, então, dá o caminho, a orientação que as instituições de ensino superior devem galgar. Quais são, então, pelo documento, pela diretriz curricular, os princípios da extensão universitária? Formação integral do estudante, que visa o cidadão crítico e responsável, esse é o primeiro princípio. O diálogo com os diversos setores da sociedade, em respeito e pela promoção da interculturalidade. Compromisso social das universidades, das instituições de ensino superior, com todas as áreas, principalmente em consonância com as diretrizes da educação ambiental, educação étnico-racial, direitos humanos e educação indígena. E o documento, quando ele fala, indica todas as áreas, é todas as áreas mesmo, porque o documento lista as áreas. É comunicação, é saúde, é economia, economia criativa. Então, todas as áreas, inclusive as áreas aqui previstas nos cursos da PUC Campinas, estão previstas também dentro do documento, bem detalhado. Outro princípio, a reflexão ética na dimensão social do ensino e da pesquisa, o enfrentamento das questões sociais como um princípio fundamental da extensão universitária para o desenvolvimento econômico, social e cultural, a produção e a construção do conhecimento, principalmente visando o desenvolvimento social, a igualdade e a sustentabilidade. Então, são esses os princípios que traz o documento e que devem, então, nortear, né, orientar as diretrizes da extensão universitária. Quais são as diretrizes, então? Interação dialógica entre universidade e sociedade, pela troca do conhecimento, participação e contato com as questões do contexto social. Formação cidadã do estudante pela vivência e pela experiência de seus conhecimentos, ou seja, pela prática do aluno na comunidade. Produção de mudanças na universidade e na sociedade, pela aplicação dos conhecimentos. E articulação entre ensino e pesquisa, ancorada em um processo pedagógico que seja interdisciplinar. Né? Então, não um processo fechado, mas um processo mais interativo. E é importante dizer que, no terceira diretriz, na produção de mudanças, isso foi chamado muita atenção ontem pelos palestrantes da FEI, né? E que isso também está contemplado aqui no documento das diretrizes curriculares. E é importante entender que tanto a concepção, as diretrizes e os princípios são aspectos articulados e complementares, né? Não dá para pensar e começar a planejar ações extensionistas para a graduação sem entender que isso são articulados, complementares, então não dá para fazer isso de forma isolada. Então, nessa relação, a gente tem que a concepção, resumindo, a concepção é um processo interdisciplinar que promove a interação entre as IEs e a sociedade por meio da aplicação do conhecimento. Para dar conta da forma mais ampla dessa concepção, nós temos, então, os princípios: formação integral, diálogo com a sociedade, compromisso social,
reflexão ética, enfrentamento das questões sociais, produção e construção do conhecimento, que deve nos orientar para uma interação dialógica, para uma formação cidadã, produção de mudanças e articulação entre ensino e pesquisa, né? Isso de maneira complementar, né? Interativa, né? Dialógica. Opa! E quais são as atividades de extensão e o que é a meta 12.7? Como é que o documento, então, vai entender atividade de extensão? São atividades de extensão as intervenções que envolvam diretamente as comunidades externas à universidade e que estejam vinculadas à formação do estudante pelo artigo 7º. Então, há atividades voltadas, né, para a comunidade interna, não são atividades extensionistas, né? Atividade extensionista é toda ação voltada para fora da universidade. Então, uma ação direcionada ao seu próprio aluno não deve ser considerada, então, ação extensionista. E, com relação a essas atividades, é o cumprimento da meta. A meta é que o mínimo de 10% do total da carga horária curricular do estudante dos cursos de graduação deve ser cumpridos em ação de extensão, né? Significa que o curso tem que oferecer, obrigatoriamente, a possibilidade do aluno cumprir esses 10%, né, para registro no histórico escolar. No entanto, o curso não precisa oferecer tudo, né? Então, a gente vai ver que o curso ele pode trabalhar com projetos já existentes dentro da universidade para buscar uma parte dessa carga horária. Ele pode colocar no seu projeto pedagógico uma interface com algum programa desenvolvido. Ele pode trabalhar com uma parte da disciplina ou usar uma disciplina inteira que ele já trabalha, né, para o cumprimento das ações de extensão. Então, a ideia aqui é que a gente possa começar a construir um modelo ouvindo direção de centros, direções de faculdade, para que a gente possa, ao final desse processo, ter um modelo que seja o melhor para a PUC de Campinas. E eu estou de costa para o Prancic, desculpa. Nunca, para você, nunca. Fofo, né? Oh, lindo. Vamos lá. Voltei de novo. Ao estudante, isso é importante, o estudante, nesse processo, o documento deixa claro que ele poderá se inscrever em qualquer atividade na universidade. Então, um estudante de economia, ele vai poder se inscrever numa disciplina, numa oficina oferecida na Faculdade de Medicina. Então, a ideia é que essa construção se dê da forma mais aberta possível, tá? Já que a diretriz indica que o estudante poderá percorrer, né, toda a universidade para cumprir com esses 10%. No entanto, né, caso o curso entenda que determinada ação pensada por ele, né, só serve para o aluno específico do curso, nessa proposta deve existir o pré-requisito, e isso deve ser colocado, então, no projeto pedagógico do curso. Tá? Então, isso também é possível. Mas a indicação, o ideal, é que o estudante possa percorrer todas as ações, todas as propostas pensadas. E quais são as modalidades possíveis quando a gente fala em ação extensionista, atividade extensionista, né? O que a gente pode pensar, né, para colocar, então, como oferecimento? São as modalidades extensionistas, os programas existentes na universidade, né? Então, foi apresentado em um determinado momento, já esse ano, no caso da extensão, o programa Bem Envelhece, que, com certeza, vai ter várias ações, né? Então, por exemplo, é um programa que pode, desde que pertinente ao seu curso, também ser incorporado nesse processo para ser que aquela carga horária, aquelas oficinas também
possam ser utilizadas, né, como carga horária de extensão. Os projetos já existentes, né, inclusive, um projeto de um professor extensionista, a diretriz deixa claro, ele pode, sim, desde que o curso entenda como pertinente, ser utilizado também para cômputo, né, das ações extensionista do aluno. Cursos e oficinas, né, desenvolvidos para fora e com a presença do estudante, obrigatoriamente, eventos e prestação de serviços. Então, são todas essas modalidades previstas na diretriz que poderão ser trabalhadas para a construção, né, para a elaboração, para o planejamento, né, do cumprimento da meta. Nos cursos à distância, não é o caso da PUC Campinas, mas serve como informação, na modalidade à distância, as atividades de extensão devem ser realizadas presencialmente em região compatível com o polo de apoio presencial. Ou seja, não existe ação extensionista à distância, ok? Tem que ser face a face. Avaliação. A diretriz também implica processo de avaliação, os procedimentos que deverão ser adotados e inseridos no projeto pedagógico do curso. Existirá 2 tipos de avaliação, a avaliação interna e a avaliação externa. A avaliação interna é caracterizada como um processo de autoavaliação, que é um processo contínuo para aperfeiçoamento das características essenciais de articulação com ensino e pesquisa, formação do estudante, a qualificação do docente e a relação com a sociedade e com os parceiros. O que tem que estar contemplado na avaliação interna, nesse processo de autoavaliação? Ou seja, como é que ele tem que ser colocado no projeto pedagógico, ou no PDI, e que tem que estar detalhado esse processo. A identificação da pertinência da atividade para acreditação curricular. Então, por que essa atividade é ou não importante para o curso? Contribuição das atividades para o cumprimento dos objetivos previstos no PDI. Demonstração dos resultados alcançados em relação ao público participante, ou seja, uma mensuração de resultado, né? Que pode ser tanto quantitativo quanto qualitativo e que a gente vai ter que pensar nesse processo de avaliação, como que a gente vai demonstrar que isso foi importante para o público nesse processo. A avaliação externa, que é aquela avaliação em loco institucional nos cursos de graduação. Então, essa avaliação, esse critério passa, então, a ser presente nos processos de avaliação do MEC, quando da visita aos cursos. Para efeito de autorização, reconhecimento e renovação e reconhecimentos de cursos, bem como para o credenciamento e recredenciamento da instituição de ensino superior. Quais serão os fatores avaliados, indicados nesse momento? Tudo indica que isso pode mudar ou que vai ser ampliado, tá? A previsão institucional e como que se dá o cumprimento dos 10% do total da carga horária curricular estudantil, como que se dá a articulação entre atividades de extensão e ensino e pesquisa no curso, e os docentes responsáveis pela orientação das atividades de extensão naquele curso. Tá? Registro também deverá acontecer nesse processo. Existem, então, alguns aspectos de registro, alguns que devem estar dentro do PDI da universidade e alguns outros no PPC. No PDI, a concepção da extensão, o planejamento e as atividades, a forma de registro e a descrição das modalidades, as estratégias de acreditação curricular, o processo avaliativo do cumprimento da meta e estratégias e os indicadores e a previsão e estratégias de financiamento. No documento anterior ao homologado, em dezembro, foi um aspecto bastante discutido, que essa possibilidade de financiamento no documento anterior ao homologado, não existia essa possibilidade.
né? A ideia de você ter parceiros e esses parceiros contribuírem com a extensão universitária, né? Apenas no documento final que foi conseguido entrar, então, esse aspecto, que foi um ganho, né? Principalmente aí para as comunitárias e privadas. No PPC, deve ser registrado a importância das atividades, a caracterização da participação dos estudantes, créditos ou carga horária equivalente e a forma de avaliação do estudante, né, previsto nesse processo. Opa. As faculdades, caberá a cada curso, tá? Caberá a cada curso o registro e de forma organizada dos planos de trabalho com a indicação de metodologia e resultados esperados e o acompanhamento de avaliação do aluno. E as outras instâncias, o registro no histórico escolar, dos indicadores, etc., que será feito pela Secretaria-Geral ou por outras instâncias. Certo? Já deu, está repetido, só com cores mais diferentes. Esse aqui está em roxo e esse aqui está em azul. Vocês podem escolher o roxo ou o azul. É previsto ainda na diretriz a parceria entre a universidade para estímulo da mobilidade de estudantes e docentes. Então, a ideia de que, isso a professora Silvia não é do DEPLAN, desculpa, a professora do DRE, né, já falava lá no início do ano passado, da importância da questão da modalidade. Então, o nosso aluno, por esse aspecto, ele poderá, se tudo der certo, bem planejado, poderá, por exemplo, realizar uma ação ou uma ação extensionista na Universidade de Minas, por exemplo, na PUC Minas, pela rede. E isso poderá contar também como creditação no seu currículo. Então, essa ideia da mobilidade, principalmente entre universidades, como as nossas universidades irmãs, também estão previstas nas diretrizes. E a participação do corpo técnico administrativo. Então, a ideia é de que o colaborador, que vai além do professor, também poderá participar das ações extensionistas, e aí a gente poderá, então, terá que prever como é que isso vai se dar. E a universidade, ou as IEs, né, terão 3 anos para a implantação do disposto nessas diretrizes. Até 18 de dezembro de 2021, toda a proposta tem que estar construída, e para o vestibular, então, de 2022, o processo tem que começar, né, a funcionar. Então, a gente tem aí um trabalho de 3 anos pela frente, de forma conjunta. E aí a gente trouxe para vocês algumas ideias ou alguns exemplos do que já vem acontecendo no processo de curricularização. Eu trouxe 2 exemplos só. Na verdade, é o seguinte, algo me diz, pela minha experiência, que a gente faz muita coisa dentro da universidade, né? Já nesse olhar, né? Com essa característica da extensão, que é uma questão da gente começar a organizar, a pensar, a trabalhar e criar um modelo que seja legal para a gente. Tá? E olhando para as outras universidades, uma pesquisa que nós fizemos, não existe muita coisa sendo feita. Todas as instituições que estão um pouquinho mais à frente que a gente, elas iniciaram o processo também. Nenhuma instituição finalizou ainda o processo de curricularização da extensão. Mas, mesmo assim, eu peguei 2 propostas para trazer para vocês, só para a gente ter uma ideia do que essas 2 instituições estão fazendo. Uma é a PUC do Paraná, né, que já veio aqui, o reitor já veio falar com a gente, então eu peguei ela de propósito, inclusive, porque é uma experiência que já foi compartilhada com todo mundo, para que a gente possa entender um pouco mais claramente como é que funciona. E a forma como a PUC do Paraná funciona, e isso é um registro,
é uma compreensão minha. Eu não fui lá fazer visita. Eu li o material, né, destrinchei o material, então essa é uma compreensão, tá certo? Mas, como é uma compreensão, vocês vão compreender de outro jeito que eu compreendi, então a gente vai dividir, não tem problema nenhum. Se tiver errado, a gente conserta, não tem problema. Tá? Como é que funciona hoje o currículo aí da PUC do Paraná, que eles chamam de Projeto Vida Universitária, né? Que quando eles falaram das trilhas, né, como um modelo diferenciado, né, para a PUC do Paraná, que trabalha com a questão da competência. Eu fiz aqui uma leitura apenas para trazer alguns exemplos de como eles trabalham a extensão. Então, não vou mostrar a ideia toda, né, a forma como eu li. Então, existe lá o projeto de vida universitária, e para que o aluno possa começar a desenvolver as trilhas, que são 6 trilhas, tá? Ele tem que cumprir 4 disciplinas do eixo humano, eixo formação humana, né? E essas disciplinas são obrigatórias e todos os cursos têm essas disciplinas, nesse mesmo formato, com esse mesmo nome e com esse mesmo formato e com essa mesma ementa. Tá? Então, as disciplinas compõem a matriz curricular de todos os cursos nessa sequência. Então, primeiro o aluno tem que fazer filosofia, depois ética, depois cultura religiosa e depois projeto comunitário. A disciplina projeto comunitário é a disciplina que tem aí o pano de fundo, né, de ser uma disciplina voltada para uma ação extensionista. Né? Dessas 3, é a única que tem, então, essa característica. É a relação do aluno com as questões da sociedade e do comprometimento social. É essa a ementa. E, dependendo do curso, ela tem 30 horas, 32, 40. Então, a carga horária dela, pelo que eu vi, varia de 30 a 64 horas, 68 horas, dependendo do curso. Então, a gente tem aqui a disciplina, tá? De novo, a ementa. E o que faz a disciplina? São ações sociais em ONGs ou instituições por curso que podem durar de 1 semana a 1 semestre. Né? Então, essa é a proposta da disciplina. Então, eles têm parceria com alguma ONG ou parceria com alguma comunidade, e essa parceria é uma intervenção direta a partir de determinados objetivos em função do curso, né? E aí os alunos visitam ou promovem alguma prática dentro de algum espaço social. Todos os cursos oferecem nos 2 semestres. Significa que o aluno pode escolher qual é o curso que ele quer desenvolver aquela atividade. Tá? E ele pode também fazer mais de uma vez essa disciplina, né? Porque para cada curso, com certeza, a intervenção pode ser diferente. Então, são 6 trilhas, né? A cultura, espiritualidade, pesquisa, liderança, esporte e empreendedorismo. São essas as 3 trilhas do projeto da PUC do Paraná. Feito as disciplinas, o aluno vai escolher uma trilha, tá? Que pode ser completada ou não, né? Como o reitor disse, o aluno pode começar, não gostar daquela trilha e optar por uma outra trilha. Esse quadro de correlação é só para apresentar para vocês. Eu fiz lá bem detalhadamente, mas não trouxe o detalhe. Eu só trouxe como que é montado o componente. Para as trilhas, para cada trilha, perceba que você tem vários tipos de componente curricular. Ó. Então, existem trilhas como oficina e laboratório. Então, a oficina pode durar de 4 horas. Cada oficina, tem oficinas que duram 4 horas, tem oficinas que duram 10 horas. Né? Atividades de laboratório com vários tipos de carga horária. Né? Disciplinas, só tem 2 oficinas com disciplinas, que é a cultura e a de esporte. Né, que oferece o esporte, no caso do esporte, é uma disciplina sobre obesidade.
né? Então, uma disciplina específica para o cuidado do organismo, que o aluno pode fazer, e aí percebam que tudo isso aqui não é extensão. Eu só trouxe para vocês em função do modelo que ele coloca, tá? Não é extensão tudo. Então, disciplinas, shows, festivais, vivências, encontros, missas, são todas essas modalidades que entram, então, como componente curricular e que conta como hora para o aluno. Dentro desse quadro, o que é de extensão? Pouca coisa. Aonde que eu percebi que existe extensão? No item, na trilha empreendedorismo, em vivência, porque o aluno ele vivencia uma experiência pela uma startup e depois ele aplica essa vivência junto com um professor responsável, né, em pequenas empresas ou em startups que ainda estão sendo construídas, e também na trilha de liderança, né, que ele tem que construir um plano de liderança, tá, ou para um grupo religioso, ou para pastoral, ou, sei lá, para um partido político, e com a coordenação de um professor, ele também, né, aplica essa proposta, né, para esses grupos que ele desenvolveu. Tá? Então, e na trilha espiritualidade também, na vivência, existe uma possibilidade aí, é possível perceber ações extensionistas. Tá? Então, nessas 3 trilhas foi possível perceber, mas pouco. A maior parte da trilha na PUC do Paraná é realmente para ações internas, para o próprio aluno, e não, né, para as ações externas. Então, essa é uma experiência. Uma outra experiência, que está um pouco mais avançada, é da UBRA de Canoas, para a Universidade Luterana de Canoas. Tá? Como que ela trabalha? Ela trabalha da seguinte forma. Ela pega as linhas temáticas definidas pelo MEC, que são 20 linhas temáticas para extensão, que saiu num edital específico há alguns anos atrás. Eu não coloquei todas as linhas temáticas aí, tá? Mas aí tem algumas das linhas temáticas. Tá? Para cada linha temática, ela constrói um quadro, e o professor interessado, ele tem que mandar projetos específicos para essas linhas temáticas, que esses projetos serão avaliados por um grupo lá da Pró-Reitoria, né? Isso é todo ano. Feito essa aprovação, então, existe lá uma forma de matrícula e o aluno vai se matricular naquele projeto que ele se interessar, que pode ser uma disciplina, pode ser uma oficina, pode ser visitas, ou seja, existem várias modalidades. É um outro jeito, então, que outra universidade está trabalhando. E a gente também pode estabelecer o nosso, né? Com a criação dos programas de extensão, que a gente já está trabalhando nesse sentido, né, definindo e estabelecendo vários caminhos aí para os programas. E hoje, o que a gente tem? Hoje, olhando os projetos de extensão, nós trabalhamos e temos possibilidade de trabalhar nessas dimensões, na dimensão da educação, dos direitos humanos, do trabalho, do desenvolvimento urbano e da saúde. Hoje nós temos essas 5 dimensões muito bem estruturadas com os projetos de extensão. Então, pode também ser um exemplo de um outro modelo que a gente pode trabalhar dentro dessas dimensões, projetos que sejam pertinentes para que a gente possa amarrar algumas ações extensionistas para a graduação. E aí, como que será a nossa construção nesse processo? Que a gente vai, então, agora começar a fazer isso junto, Prograde, Proeste e vocês. Passo, então, a palavra para a professora Rosemarie. Muito obrigada. Tenha uma boa sexta-feira. Eu vou ficar aqui, não vou embora, não. Reunião, ó, caiu aqui. Ah, obrigada, gente. Não é no final? Onde que muda? Aqui, ó. Aqui vai para frente. Aqui é a ponteira. Não, aqui, ó. Tá. Você tem que fazer assim. Tá, e a ponteira? Ponteira? Aqui, ó. Ah, tá. Ok.
Então, bom dia a todos. Para dar continuidade, então, à apresentação da extensão, eu coloquei esse quadro com todos os cursos para chamar um pouquinho a atenção nessa construção, né? Apesar da gente não, como diz o professor Base, nos sentimos, né, numa camisa de força para cumprir a questão da extensão, nós temos que justificar essa carga horária, né? Vamos pensar no mínimo de carga horária da tabela 202 para um curso e, no máximo, 745 horas para justificar no PPC, não é uma carga horária, né, pouca em relação a isso. Então, nós temos que nos preocupar como é que nós vamos avaliar, como é que vai ser executado essa questão da carga horária. Por que nós colocamos essa questão? Ela vai ser uma questão de uma construção conjunta. Dúvidas, elas vão surgir, e muitas. Por isso que nós estamos chamando vocês agora para fazer essa construção conjunta. Nós também temos dúvidas na hora que nós estávamos lendo os documentos, em que nós vimos, por exemplo, estágio. Tem alguns estágios, principalmente na área da saúde, que eles poderiam, com certeza, ser... eles têm o caráter de extensão, porque eles são realizados lá na comunidade, eles revertem alguma ação para essa comunidade, mas o estágio não pode ser considerado como atividade de extensão, mesmo ele tendo esse caráter. Então, vão surgir muitas dúvidas na hora que vocês sentarem, né, e começarem a pensar a questão da extensão. Então, por isso que é uma ação conjunta que nós estamos convidando vocês a participar juntos. Como é que nós vamos fazer isso? Então, isso vai ficar como organização e acompanhamento da Proeste e da Prograde. As reuniões, nós faremos reuniões com os centros a partir agora. Então, no ano de 2019, nós vamos reunir com cada centro, nós vamos começar com o CCV por conta da semana que vai haver em abril da extensão lá, né, de 2 dias de extensão, de atividade de extensão lá. Então, nós vamos começar essa reunião lá no CCV para fazer essas ações. Encontro geral depois para socialização e avaliação dos encaminhamentos que nós vamos fundamentar com o trabalho que vocês vão iniciar agora e com as nossas reuniões, e aí nós vamos tentar, né, fazer um resumo disso e concluir isso em 2020. Nós vamos iniciar agora, então, no nosso planejamento agora das faculdades. Então, vocês vão receber, até segunda-feira, uma circular com algumas orientações de como iniciar esse trabalho. Nessa circular, nós vamos pedir para que vocês, né, nós estamos pedindo para que vocês discutam com os docentes no planejamento 2 temas para essa discussão. E vocês vão perceber que muita coisa de extensão já acontece, em alguns centros mais, em alguns centros menos. Vocês vão receber, inclusive, essa tabela para trabalhar. Um tema que vocês vão trabalhar para nós é tentar identificar disciplinas ou ações de extensão que vocês já realizam. Ok? Vão colocar aqui para nós a carga horária da disciplina, da extensão naquela disciplina. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma disciplina que chama Projetos Preventivos de Fisioterapia, aonde o ano passado nós desenvolvemos 4 cartilhas de orientação para os alunos de prevenção, e depois nós fomos aplicar em loco, e um deles nós fomos para o presídio feminino, para falar sobre a questão do estresse dentro, né, do presídio. Então, isso pode ser uma ação de extensão. Então, como é que eu vou contar? Se eu usei das minhas 34 horas, 20% dessas horas para montar as cartilhas e aplicar em loco a ação, das minhas horas, esses 20% dos 34, eu vou computar como a atividade de extensão. Então, eu não estou acrescentando, mas eu estou considerando. Existe uma outra atividade que nós fazemos, que é o mutirão da saúde, que ele não é uma disciplina, mas é uma atividade de extensão que pode ser computada
dentro da carga horária. Eu sei que, por exemplo, o direito faz algumas atividades de processo, eu não sei direito, não sei se tem, o diretor do direito está aqui, como funciona. Eu sei que, na época do imposto de renda, né, há um trabalho com relação também de extensão de orientação. Então, vocês vão fazer um levantamento de todas as atividades e disciplinas que têm esse caráter de extensão nos cursos de vocês. E também, como segundo tema, vocês vão fazer sugestões, tá, de disciplinas para o curso de vocês ou de alguma disciplina que vocês possam oferecer à extensão compartilhadas com outros cursos, que a gente possa aproveitar e que esse aluno, independente do curso, independente do centro, ele possa vivenciar essa atividade de extensão. Ok? Então, essa é a atividade que nós vamos desenvolver com vocês, iniciar, né, essa discussão, essa construção conjunta dessa curricularização da extensão aqui na PUC. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, além das reuniões, tanto nós lá na Prograde, como, né, a Terezinha lá na Proeste, nós estamos à disposição de vocês para tirar as dúvidas. Nós não temos todas as respostas, né, porque essa construção ela começou ano passado, nós estamos estudando esse documento, mas nós vamos encontrar também essas respostas que ainda não nos está clara, né, não estão claras, para que a gente possa discutir. Eu e a Terezinha e o Ed, agora nós estamos abertos, se vocês tiverem algumas dúvidas, né, nesse momento. E, no geral, era isso que nós tínhamos para colocar para vocês com relação à extensão. Estamos à disposição para qualquer dúvida de vocês agora.